Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como discussões relacionadas à religião de modo geral. Neste vídeo nós estaremos estudando uma forma de argumento do mal que aparece em um filósofo americano chamado James Sterba. James Sterba é um filósofo estadunidense e ele também trabalha tanto na área de filosofia da religião quanto na área de ética. E ele formula um argumento lógico do mal. O que é um argumento do mal? Um argumento do mal é um argumento que olha para o mundo e observa que no mundo existe sofrimento, existem males, e vai nos dizer assim que esses males ou tornam a existência de Deus improvável ou são incompatíveis com a existência de Deus. Geralmente, os argumentos lógicos do mal, que são aqueles que falam que a existência de Deus é incompatível com a existência do mal, buscam mostrar que há uma incompatibilidade lógica entre Deus existir e o mal existir. Já um argumento que a gente chama de evidencial ou indiciário é aquele que vai olhar para o mundo e vai falar que talvez os tipos de males que existem no mundo, a quantidade de mal que existe no mundo, torna a existência de Deus improvável. E por isso não seria razoável acreditar em Deus. Esses argumentos, os indiciários ou evidenciais, eles não têm como propósito dizer que Deus é incompatível com o mal, mas dizer que a existência do mal no mundo, da maneira como ele existe ou na proporção em que ele existe, torna improvável que Deus existe. O argumento de James Sterba, ele se coloca como um argumento lógico, só que ele é um pouco diferente, porque o argumento de James Sterba não busca mostrar que a existência de Deus é incompatível com a existência de qualquer tipo de mal no mundo. O que o argumento busca mostrar é que a existência de alguns tipos de males que nós encontramos na realidade são incompatíveis com a existência de Deus. Então não é qualquer mal que é logicamente incompatível com a existência de Deus. É alguns tipos de males específicos que existem na realidade que são incompatíveis com a existência de Deus. Então ele fica ali no meio termo, não é exatamente um argumento indiciário, mas é um argumento que vai levar em conta os tipos de males que existem no mundo, mas para mostrar que esses tipos de males são incompatíveis logicamente com a existência de Deus. E como ele mostra isso, né? De acordo com James Sterba, alguns fatos sobre o mal são logicamente incompatíveis com a existência de Deus. E como a gente entende Deus aqui? Deus é um ser onipotente, ou seja, ele pode fazer tudo o que é possível para acabar com o mal. Deus, ele é onisciente, ou seja, Deus conhece todos os males que existem no mundo, Deus conhece as maneiras de evitar esses males, ou seja, Deus não está desinformado sobre os males que existem no mundo, nem está desinformado sobre as maneiras ou as melhores maneiras de impedi-lo. Além disso, Deus ele é moralmente perfeito. Isso significa que Deus é contrário ao mal. Deus não deseja o mal por si mesmo. Deus não pode desejar o mal por si mesmo, porque Deus sempre deseja o bem das suas criaturas. Dado essa compreensão do que é Deus, James Sterba vai dizer assim que existe um tipo de mal no mundo que é logicamente incompatível com a existência desse tipo de Deus. E para a gente entender isso, o que o Sterba vai falar? O Sterba vai falar que Deus pode permitir certos males no mundo. Então o Sterba, ao propor um argumento lógico do mal, ele não quer dizer que qualquer tipo de mal é incompatível com a existência de Deus. Existe apenas aqui, ele vai colocar alguns tipos de males que são incompatíveis com a existência de Deus. E para trabalhar esses tipos de males, Deus pode permitir alguns males sem que isso seja um problema, mas esses males que o Sterba está colocando, que a gente vai ver quais são, não podem ser permitidos por Deus sem que isso implique uma espécie de incompatibilidade lógica. Como o Sterba é da ética,
ele vai nos dar quais são as condições em que a ética permite ou torna permissível que Deus permita o mal. Então Esther vai colocar assim: para que Deus permita o mal, ele precisa atender a certos critérios, ele precisa atender a certas restrições, já que ele é um ser moralmente perfeito. Então Esther não está dizendo que Deus não pode permitir o mal. Deus pode permitir o mal, sim, mas desde que ele atenda a certos critérios postos pela ética. Quais são esses critérios? De acordo com Esther, o mal pode ser permitido por Deus apenas se preenche uma dessas 3 características. Nós vamos ver que no caso da terceira característica, mesmo se preencher as 2 primeiras, não se pode permitir o mal. Então, quais são os casos em que Deus está permitido de permitir o mal? Quais são as restrições para isso? Primeiro ponto: o mal pode ser permitido por Deus apenas se ele, 1, é requerido para um bem maior, ou 2, é requerido para prevenir um mal pior. Um desses 2 e mais um terceiro critério que precisa estar junto. Não é algo intrinsecamente impermissível. Então perceba, quais são os casos em que Deus pode permitir a existência do mal? Existem 2 critérios que é ou, é disjuntivo de maneira inclusiva. Primeiro, Deus pode permitir o mal se com isso ele traz um bem maior. Então pense o seguinte, suponhamos que para que eu me torne uma pessoa que sabe lidar com as dificuldades da vida, ou para que eu desenvolva coragem, por exemplo, para que eu desenvolva certas virtudes, eu preciso passar por situações difíceis. Então vamos supor que para que eu desenvolva coragem, eu preciso assumir certos riscos. Então precisa existir certos riscos no mundo, para que eu possa desenvolver um caráter de corajoso. Então suponhamos que uma coisa que é ruim, que pode ser chata, pode ser uma coisa bem boba assim, é que ao andar de bicicleta eu possa cair e me machucar. Deus permite que ao andar de bicicleta eu às vezes caia e me machuque, até para que eu desenvolva uma certa coragem e força ao andar de bicicleta, desenvolva um caráter corajoso. Então perceba que nesse caso Deus permite um mal, que é o cair e me machucar da bicicleta, para que eu desenvolva coragem, que é uma coisa muito boa. Um segundo caso em que Deus pode permitir o mal é quando ele é requerido para prevenir um mal pior. Então suponhamos que exista um assassino. Esse assassino está decidido a matar uma pessoa. Ou vamos supor que existe um terrorista, vamos colocar uma coisa mais radical. Existe um terrorista que ele está decidido a pegar um carro e ir até uma festa e explodir todo mundo lá dentro. E aí o que Deus faz? Deus, a hora que esse motorista entra no carro, Deus permite que esse motorista sofra um acidente. E esse acidente impede esse motorista de chegar na festa e explodir uma bomba, porque ele é um terrorista. E assim Deus salva a vida de muitas pessoas. Perceba, esse foi um mal que foi permitido para prevenir um mal ainda pior, que seria o mal do ataque terrorista a uma festa. Nesse caso, vejam bem, Deus está autorizado a permitir esse mal. No entanto, Esther vai dizer assim que não basta esses 2 critérios. A gente precisa acrescentar mais um critério. E esse critério é que não é algo impermissível. Ou seja, o critério 1 e o critério 2, eles não precisam ser preenchidos ao mesmo tempo. Você pode preencher só um deles. Mas além de preencher pelo menos um desses critérios, você precisa preencher um terceiro critério de acordo com Esther, que é o critério de não ser algo intrinsecamente impermissível. O que é isso, algo intrinsecamente impermissível? Existem coisas que elas são tão ruins, ou são tão más, ou são tão intrinsecamente ruins, que elas não podem ser permitidas, ou elas não são permissíveis, mesmo se isso traz um bem maior. Por isso, o Sternberg vai fazer referência ao que ele chama de princípio paulino. O que é o princípio paulino? O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos romanos. Nessa carta aos romanos, no capítulo 3, no versículo 8,
o apóstolo Paulo se opõe à ideia de que nós podemos fazer o mal para dele vir um bem maior. O que Paulo, o apóstolo, quer dizer com isso? Na carta aos Romanos, Paulo está se defendendo de uma acusação que era feita ao que ele pensava. Paulo dizia que nós somos justificados pela graça e não pelas obras. Ou seja, é a graça divina, é o perdão divino que traz a redenção, a salvação, a justificação, e não as obras da lei. Mas algumas pessoas interpretaram erroneamente o apóstolo Paulo como se ele estivesse ensinando que nós podemos viver no pecado e disso virá a graça de Deus independente. Então, não precisamos viver bem, não precisamos fazer o bem, porque é a graça de Deus que nos salva. E algumas pessoas que entenderam mal o apóstolo Paulo diziam algo como: de acordo com Paulo, faz mais sentido a gente pecar ainda mais. Nós devemos viver ainda mais no pecado. Nós devemos nos tornar as piores pessoas possíveis. Porque quanto mais a gente peca, mais a graça. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, como alguns interpretaram Paulo? Alguns interpretaram Paulo como dizendo que devemos pecar ainda mais, porque quanto mais a gente peca, mais Deus nos perdoa, mais a gente recebe a graça de Deus, mais a gente recebe o perdão de Deus. Então pequemos mais ainda, para que disso resulte um bem maior, que é o perdão de Deus. Se o perdão de Deus, se receber o perdão de Deus é algo bom, então eu devo pecar ainda mais, para que eu receba mais perdão de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala: esse raciocínio não faz sentido. Porque a gente não deve fazer coisas que são más para disso vir um bem maior. Esse é o princípio paulino. No entanto, Sterba vai dizer assim que existem casos, no caso de nós humanos, em que é justificável fazer uma coisa má para dela vir um bem maior. Existem casos em que isso é injustificável. Quais casos seria, de acordo com Sterba, justificável fazer isso? E aí, o que o Sterba vai fazer? Ele vai chamar de princípio paulino. O que é o princípio paulino? Não se deve performar um ato que seja errado em si mesmo para trazer boas consequências. O Sterba, no entanto, vai falar que, dada a nossa limitação humana, em alguns casos pode ser até justificável quebrar ou violar esse princípio. Quais casos? Aí ele dá um exemplo, né? Vamos supor que existe um torturador que ele está atrás de você e de 3 amigos seus. E aí está você mais os seus 3 amigos fugindo do torturador. E vocês conseguem se esconder. Quando o torturador chega, ele procura e não acha você, nem os seus amigos. E esse torturador está com tanta vontade de torturar alguém, que ele se diverte torturando pessoas, que ele acha uma mulher passando por aí, ela chama Sara. E aí a Sara tá passando por aí, ele pega a Sara aleatoriamente e fala assim: olha, já que eu não achei as 4 pessoas que eu quero torturar, vou ter que torturar a Sara. E aí é engraçado porque o Sterba fala que ele tortura a Sara lendo Hegel, Heidegger e Habermas, os 3 grandes H do mal, né? Que deve ser muito chato ficar ouvindo alguém lendo Hegel, Habermas e Heidegger, porque é difícil de entender. E aí é uma tortura, e ele fica torturando essas pessoas com isso. Nessa situação, o que você poderia fazer para evitar que a Sara fosse torturada? Você e seus amigos poderiam sair do esconderijo e virar para o torturador e falar assim: torturador, nós estamos aqui, pode parar de torturar a Sara e nos torturar. Nesse caso, parece bem absurdo você fazer isso, né? Porque ele vai parar de torturar a Sara, mas ele vai torturar 4 pessoas. Então, nesse caso, deixar a Sara sendo torturada, permanecer escondido é melhor. É algo ruim não interferir. É algo ruim não impedir o torturador de torturar a Sara. No entanto, nesse caso, se você tentar impedir o torturador de torturar a Sara, ele vai torturar 4 pessoas, então, nesse caso, é um mal que você faz, que é permitir a Sara ser torturada, para que disso venha um bem maior, ou para impedir um mal pior, que seria a tortura dos 4. Esse é um caso em que o Sterba vai falar assim que é permissível violar o princípio paulino. No entanto, podem existir casos que é completamente impermissível violar o princípio paulino. Né? Por exemplo, será que é permissível colocar um bebê no micro-ondas para salvar 1000 pessoas? Parece que não, né? Parece que
mesmo que isso traga um bem maior, colocar um bebê no micro-ondas para salvar 1000 pessoas da morte é uma coisa bastante ruim, né? Então, tem um debate, é muito difícil a gente debater quais casos é permissível, quais casos não são, mas existem coisas que elas são tão ruins, talvez o abuso sexual, se abusar sexualmente de uma pessoa para produzir um bem maior parece uma coisa assim inaceitável. Torturar uma criança para tirar disso um bem maior também parece uma coisa inaceitável. Só que qual é o problema? No caso dos seres humanos, existem casos específicos em que é permissível violar o princípio paulino, dada a limitação humana. Então, por exemplo, por que não é bom interferir, ou porque é permissível não interferir na tortura da Sara? Porque nós somos seres limitados. Se fosse possível impedir o torturador de torturar a Sara e torturar as 4 pessoas, estaria perfeito. O fato é que nós não conseguimos fazer as duas coisas. Nós temos que escolher um ou outro. Pense também naquele famoso dilema do bonde na ética. Tem um bonde vindo e você puxa a alavanca para o bonde atropelar uma pessoa ao invés de 5. Seria perfeito se a gente pudesse salvar as 6 pessoas, mas nossa limitação não nos permite. Então existem alguns casos que se pode violar o princípio paulino, ou seja, em que se pode fazer uma coisa má para disso produzir um bem maior, por causa da limitação do ser humano, porque nós não somos capazes de impedir os 2 males ao mesmo tempo. No entanto, Deus é aquele que pode sempre prevenir ambos os males, porque Deus é todo poderoso. Se Deus quisesse, Ele poderia salvar a Sara e salvar os 4 amigos. Se Deus quisesse, Ele poderia fazer com que o bonde não atropelasse nem a 5, nem nenhuma pessoa. Portanto, Deus é um ser que não pode violar o princípio paulino. Para Deus, o princípio paulino é absoluto. Deus não pode fazer uma coisa que seja intrinsecamente má, ou que seja muito má, só para disso tirar um bem maior. E aí alguns casos de coisas que são intrinsecamente más poderiam ser a tortura, o abuso sexual. São coisas assim, colocar um bebê no micro-ondas, são coisas horrendas, que jamais podem ser permitidas para tirar um bem maior. Mas não é isso que a gente vê ao nosso redor? Bebês foram colocados em câmaras de gás durante o nazismo. Quando a bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima, bebês foram fervidos vivos. Pessoas, mulheres, várias mulheres no mundo são abusadas sexualmente. Esse é um tipo de coisa tremendamente má. Esse é um tipo de mal horrível, que não é justificável, mesmo que seja para tirar melhores consequências. Ainda assim, Deus permite essas coisas. Ou seja, Deus está quebrando uma restrição ética. A restrição de que o mal não pode ser permitido por Deus se ele for intrinsecamente mal, de maneira que é tão mal que não se pode praticar esse mal ou permitir esse mal, mesmo que seja para trazer um bem maior ou para prevenir um mal pior. Portanto, há males que não adianta chegar com a desculpa de que vai trazer um bem maior. Eles são males horríveis, horrendos. E esses tipos de males existem no nosso mundo. E se eles existem, Deus não existe, porque um Deus bom jamais permitiria males horrendos, dos quais, mesmo quando se tira um bem maior, é errado. Isso está no próprio apóstolo Paulo, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.